Às vezes a gente está aqui no presente, mas é como se tudo ao nosso redor perdesse a graça, perdesse o sentido e a gente não encontra mais ânimo. E é como se nós caíssemos numa desesperança muito grande de que não vale a pena tentar, porque eu vou cair sempre na mesma tristeza ou então no mesmo pecado. E a sensação de estar sufocado a 7 palmos do chão é muito grande. Eu quero ainda algum dia aqui contar o meu testemunho de vida para vocês, mas dando um resumo bem geral, eu sofri algumas situações na minha vida, assim, algumas coisas relacionadas a abuso emocional, abuso físico, e isso deixou marcas muito profundas em mim. E aí, por conta disso, eu me afundei numa tristeza, numa melancolia muito grande, e eu tinha muito essa sensação de que eu já tinha morrido, de que o que viesse a partir dali não teria mais sentido, não teria mais graça. Acho que eu não tinha mais motivo para sonhar ou para ter esperança na minha vida, porque minha vida não tinha sentido. E tem algumas coisas que acontecem na minha vida que me dão vontade de querer voltar para essa fossa, sabe? Só que tem uma coisa que me tira desse lugar. E eu quero apresentar isso para você, porque talvez eu acredito que isso possa ajudar. Se você já leu o Antigo Testamento, você sabe que a nação de Israel passou por poucas e boas, idas e vindas, exílio e tal, e chegou um momento onde eles estavam numa situação tão crítica que Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel. Deus comparou o povo de Israel a um vale cheio de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Imagina essa cena. Um vale enorme, enorme, cheio de ossos, mais do que era possível contar. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos podem tornar a viver? E talvez você já tenha se feito essa pergunta. Será que nessa situação que eu tô, tem solução? Será que ainda tem vida aqui dentro de alguma forma? E com muita sabedoria o profeta Ezequiel responde: Ó Senhor, tu o sabes. Se o Senhor quiser, esses ossos podem tornar a viver. E aí Deus dá uma ordem para Ezequiel. Deus diz: profetize sobre os ossos secos. Diga a esses ossos secos: ouçam a palavra do Senhor. Ali naquele vale só tinha morte, cheiro de morte para todo lado. Mas bastou um sopro da palavra do Senhor para aquele lugar começar a ter vida. Porque diante da palavra do Senhor, até a morte tem que obedecer. Deus pode te fazer sair do túmulo. Deus pode erguer você desse lugar de onde você está. Assim como Deus trouxe vida para aquele vale cheio de ossos, Deus pode trazer vida para você também. Quando eu estava nessa fase da minha vida de muita tristeza, eu me agarrei a essa palavra. E eu pedia para o Senhor:
Se esses ossos secos podem voltar à vida, só o Senhor sabe. Mas eu te peço, me ajuda a profetizar sobre esses ossos secos para que haja vida aqui de alguma forma. Traz o teu Espírito, sopra vida aqui em mim, porque eu sei que se o Senhor quiser, pode ter vida aqui dentro. Conforme a gente se enche da palavra de Deus, vai acontecendo como aconteceu com aquele vale de ossos. Vai juntando, pedacinho por pedacinho. Eu não tô aqui dizendo que se você for crente o suficiente, você não vai ter depressão, você não vai sentir tristeza na sua vida. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu tô querendo dizer é que para esses momentos de desesperança, o Senhor, ele tem uma solução. Onde o Espírito do Senhor está, existe vida. E em Deus eu encontrei muita esperança para viver e muita vontade de viver. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Eu não tinha sonhos, eu não tinha planos. Eu era muito jogada de um lado para o outro, não tinha perspectiva de nada. E quando Jesus me encontrou, eu tive um discernimento muito forte de que eu precisava me encher da palavra, de que eu precisava ter conhecimento das Escrituras. E eu comecei a buscar incessantemente isso. E conforme eu conhecia a Deus, conforme eu fui acompanhando a trajetória do povo de Israel, todo o plano de salvação que Deus trilhou, eu entendi que existia solução para aquela situação onde eu estava. Que aquele mesmo Deus que trouxe vida para esse vale era o mesmo Deus que poderia me resgatar do poço de tristeza de onde eu estava. Que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro era o mesmo Deus que podia me chamar de volta da cova. Deus não mudou. Se você ler a palavra, você se depara com sinais incríveis, com milagres maravilhosos, e Deus não mudou. Eu ainda acredito nesses milagres de cura, de ressurreição, eu acredito nisso. Mas eu creio que o maior de todos os milagres é a salvação. A salvação que Deus oferece gratuitamente para mim e para você. Desde que eu descobri que Deus queria me salvar, de que Deus queria me resgatar, todas as coisas parece que tem mais brilho. Até nos momentos tristes que a gente passa na nossa vida, a gente encontra alegria, porque a gente encontra propósito de alguma forma. Eu continuo crendo na bondade de Deus, eu continuo crendo que Ele tem um propósito, eu continuo crendo que Ele tem um plano. E isso me faz ter muita vontade de continuar. Isso me faz ter muita vontade de ver o final da história, porque eu sei o final da história. Eu sei que ele vence no final. A gente precisa tomar uma atitude diante desses momentos onde a gente está dentro da cova, a 7 palmos do chão. A gente precisa profetizar para os ossos secos. A gente precisa profetizar para esse vale de tristeza e de aflição que existe dentro de nós. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro dos nossos pensamentos. A gente precisa colocar o evangelho no nosso coração com toda a força. Talvez você não acredite tanto assim nisso, mas eu queria te desafiar e te convidar. Se você está passando por um momento assim, ou já passou, ou quando você passar por um momento de aflição muito profunda, de tristeza muito profunda, experimente se encher da verdade que vem do céu. A palavra de Deus, ela é muito poderosa mesmo. Não é só um monte de papel organizado, sabe? É Deus falando com a gente. E Deus tem um plano. O plano dele foi todo revelado aqui. E eu já li a última página da Bíblia. Eu sei o que acontece no final. Ele vai vencer. Se nós estamos firmados nele, mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio às aflições, a gente encontra 1000 motivos, às vezes mais de 1000 motivos, para continuar aqui. Onde há Cristo, onde há o Espírito dele, existe vida. E se você está passando por um momento assim, eu queria te dizer que toda dor é por enquanto, mas a alegria que Deus oferece é uma alegria eterna, daqui até o fim, eternamente. Não importa a intensidade, não importa o tamanho, toda dor vai passar. Um dia, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima e a gente não vai ter mais motivo para chorar. A gente não vai ter mais motivo de lamento, porque um dia haverá um fim para os problemas, para as dores, para as aflições. Um dia a gente vai estar nos braços de Jesus. Nesse dia a gente vai experimentar uma alegria tão grande que nada nessa vida é capaz de nos proporcionar. E já agora, no presente, Cristo nos dá um gostinho dessa alegria que a gente vai sentir um dia. Caminhar com Jesus, estar com Ele,
traz muita paz para o meu coração, me traz muita esperança, me dá muita vontade de viver, de espalhar essa mensagem para as pessoas. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Jesus me dá ânimo para continuar. Nos dias que eu não quero continuar por mim, eu continuo por Ele, porque Ele me dá forças. E meu desejo é que você possa experimentar dessa paz também na sua vida. Se você ficou até o final, eu queria te agradecer por ter assistido tudo até aqui. Se você ainda não é inscrito, saiba que esse canal é meu, mas ele pode ser um pouquinho seu também, se você se inscrever, e você vai ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo, que a propósito sai toda terça e sexta-feira ao meio-dia. E é isso, gente. Um beijo e tchau!